Pessoal, bom dia. É um prazer enorme ter aqui o professor Pondé. Eu acho que apresentar ele é desnecessário, né? Uma pessoa que tem uma presença extremamente marcante na vida intelectual e ele faz aquela ponte que a academia tem uma dificuldade enorme, de uma pessoa que tem um acesso muito grande também à população geral, uma pessoa que é acompanhadíssima por quase todos as pessoas no Brasil que têm interesse em aprofundar um pouco o entendimento das coisas, quer dizer, ele faz um trabalho incrível, né, desse acesso que ele tem. Então, é ótimo que ele esteja aqui hoje. Eu gostaria de apresentar aqui, eu posso agora falar de peito cheio, o doutor Fernando Goscioni, ele defendeu agora o doutorado dele na FEFELESH. Ele estava com medo até que colocasse doutor aqui no programa, porque seria uma antecipação de uma situação que se definiu depois do programa. Dia 11 eu defendi agora. Bom, nem filho, né? Você avisa antes de 3 meses. Só depois do dia 11 poderia pôr. Mas, de qualquer maneira, é isso. Eu estou aqui representando, de uma certa forma, o professor Saldiva, que possibilitou a gente nuclear aqui dentro do IEA um grupo que, para definir de uma maneira muito, assim, talvez específica, que tem um pouco de problema com o monocromatismo ideológico na universidade. A gente acha interessante a gente ter uma pluralidade de pensamento, e essa pluralidade a gente entende como sendo riqueza para a universidade, não problema, né? Então, o fato que a gente pode apresentar diferentes vertentes de pensamento, a gente acredita que é essencial para a definição do que é a academia, o que é a universidade, e dessa forma a gente poder dar uma experiência formativa para as pessoas que frequentam esse ambiente muito mais vasta, mais ampla, né? Eu lembro lá em Oxford da alegria que era a gente almoçar, às vezes lá no Lineker, no Merton, e estava lá o professor Eric Hobsbawm, um grande amigo dele era um teólogo, e os dois ficavam, aqueles dois velhinhos, falando, e a gente achava o máximo as discussões que aconteciam no almoço. Eu lembro de uma coisa muito interessante, uma vez o Edward Holmes, hoje é um professor em Sydney, mas era colega meu lá, uma pessoa muito interessante, chegou para o Eric e perguntou assim, mas... Bom, o Eric tinha feito aquele trabalho importantíssimo da comparação da vida do Hitler com Stalin, né? E ele pergunta para o Eric Hobsbawm, que é um marxista completamente canônico, etc., pergunta assim, se você pudesse escolher passar um fim de semana, você passaria com Hitler? Todo mundo ficou chocado na mesa. Ele falou, porque eu tenho certeza que eu ia estar vivo na segunda-feira. Então, esse senso de humor que faz parte do verdadeiro acadêmico transcende o envelope do conteúdo que você pode colocar ele sob o ponto de vista ideológico. Então, isso a gente teria que ter na nossa universidade. A capacidade de ter essa pluralidade de pensamento, esse respeito, né? Talvez, eu até não sei se eu posso antecipar isso, mas a gente pega o Jonathan Haidt, que vem propor essa questão da humildade moral, que seria, de fato, uma capacidade que a gente teria de, numa realidade polarizada, entender o mérito no outro polo, de alguma argumentação. E não simplesmente partir do pressuposto que é polarizado, portanto, um está certo, outro, por definição, errado. Na universidade deve ser o ponto onde esse amálgama, essa fusão de tendências pode acontecer. O Jonathan Haidt acredita que o fato de eu ter pessoas muito diferentes de dois polos tem a ver com uma heurística de busca do espaço epistêmico. De uma forma que alguém pode estar explorando ideias num ponto onde eu, por constituição, não estaria jamais populando aquilo lá. E no momento que essa pessoa traz uma contribuição, é responsabilidade minha, se eu tiver humildade moral, de chegar e falar, não, essa é a melhor solução. A questão crucial, no meu ponto de vista, não sei se vai ser tratado hoje, mas é uma questão crucial, é a seguinte, quando a gente acompanha essa noção de humildade moral do Jonathan Haidt, a gente imagina isso num contexto onde você tem polos, mas você tem que ter algum tipo de compartilhamento de valores, de regras. De sorte que esse processo aconteça. Então, meu grande questionamento é se a gente vive numa realidade dessas. Se a gente vive numa realidade onde os diferentes posições mais extremadas e mais polarizadas, de fato, compartilham valores e regras no sentido de que a humildade moral possa, de fato, ser exercida. Então, eu vou deixar por aqui. A grande força que a gente tem aqui nesse grupo seria, talvez, incentivar esse tipo de busca, de trazer pessoas que pensam fora da caixa, pessoas que não são identificadas por
nenhuma tendência quase que paradigmática de ideológica, e pessoas que têm, inclusive no caso do Pondé é uma delícia, porque é uma pessoa que tem um lastro interessantíssimo, né, de cultivado. Então, é com isso aqui que eu passo agora a palavra para o Fernando, ele vai fazer uma apresentação. Eu vou falar um pouco, o Pondé propôs aqui a palestra com o título Ceticismo, Empiria e Pensamento Político. Eu imagino que, lendo as colunas dele, ou prefácios de livros que ele já escreveu, ele vai trazer um pouco de tradições de filosofia política que são pouco conhecidas aqui no Brasil por uma série de razões que tem a ver com a nossa história intelectual e política, né? Tradições associadas aí ao liberalismo, conservadorismo britânico. Então, são coisas pouco comuns, pouco discutidas, mas é uma tradição muito rica e o Pondé tem levantado essa bola, né? Então, acho que dispensa apresentações. Ele fez doutorado aqui na USP, professor da PUC, da FAAP, né? Acho que essas coisas todo mundo já está a par. Uma figura muito conhecida. Então, eu vou passar a palavra a ele, e aí depois, na hora que 40, 50 minutos, eu não sei quanto tempo você quiser, professor, e aí depois eu retomo e a gente... eu vou levantar algumas questões, dependendo aqui do que você falar, abre para outros questionamentos também, tá? E é isso, gente. Então, passo a palavra para o professor Pondé. Obrigado pela presença, viu? Bom dia. Eu agradeço o convite do Instituto de Estudos Avançados, o Paulo. O Saldiva é companheiro meu do Jornal da Cultura. É sempre o jornal mais divertido quando eu faço com ele, porque ele é, como ele diz, não sei como me levam tão a sério, eu sou um caipira ignorante. Tem um humor, de fato, uma coisa impressionante. E é um prazer estar aqui com vocês, é uma honra. Eu fiz USP, né, mestrado, graduação, doutorado. Fiz uma sanduíche na França. Meu curso da USP foi excelente. Eu estudei filosofia nos anos 80, fui aluno da Marilena, Paula Arantes, Olgária, Scarlett, Oswaldo Porchat. Excelente curso, no sentido de nos tornar capazes de debater filosofia por vários lugares onde eu passei. Um lastro muito sólido, né? Muito diferente da imagem de que fosse um curso em que havia qualquer forma de tentativa de fazer a cabeça das pessoas, dos alunos, esse discurso básico e esse debate muito atual. É um prazer estar aqui, sempre um prazer voltar à USP. A minha ideia é, como eu fiz um pouco na ementa, mapear alguns autores dessa tradição, grosso modo, que a gente pode chamar anglo-saxã, né? E ontem mesmo, ele estava... Como é teu nome? Giovanni. Ele estava numa aula que eu dei ontem sobre o Albert Camus, né? Eu vou dar 2 aulas lá no laboratório da PUC que eu criei, e depois eu vou dar uma do Ageia Berlin. E eu falava, me lembro, uma coisa que eu falei ontem en passant, e que eu acho importante, é o historiador Tony Judith, né, falando do Albert Camus. A gente sabe que o Tony Judith estudou bastante a sociabilidade intelectual francesa, né, do pós-guerra, Segunda Guerra, e ele fala que o Albert Camus era um intelectual inorgânico por excelência, né? Literalmente, estou citando o Tony Judith literalmente. Ele faz 2 ensaios sobre o Albert Camus, sendo um em que o título é O Moralista Relutante, localizando o Albert Camus na tradição moralista francesa, e o outro é O Melhor Homem na França, que ele está, na verdade, citando a Hannah Arendt, falando do Albert Camus. E eu lembrei disso porque eu acho importante essa imagem do intelectual inorgânico. É claro que ele está fazendo oposição ao intelectual orgânico, o Tony Judith, quando está fazendo essa referência. Isso, para mim, é uma digamos assim, uma imagem bastante positiva e que eu acho que é bastante construtiva. E quando o Paulo falava da imagem do Hobsbawm conversando lá, os 2 velhinhos conversando com um teólogo em Oxford, eu imagino que se a gente quer formar uma classe de intelectuais jovens que sejam capazes de transitar, digamos, entre aspas, por essa certa inorganicidade da qual fala o Tony Judith, eu acho que a responsabilidade é, antes de tudo, daqueles que formam.
né, daqueles mais velhos, portanto, que formam essa classe jovem intelectual para uma posição que seja menos radical, menos puritana, menos fechada, né? Então, essa imagem do inorgânico eu acho bastante interessante. Indo em direção ao universo, eu quero citar alguns autores, algumas fontes bibliográficas, algumas delas começaram já a ser traduzidas no Brasil. Há coisa de 5 anos atrás, algumas delas nem existia tradução, né? Agora, a gente já tem alguma tradução. Ano passado, o Mark Lilla, aquele intelectual americano que escreveu The Once and Future Liberal, e que foi traduzido no Brasil depois, esteve no Fronteiras do Pensamento, e eu tive o prazer e a honra de estar junto com ele e debater o livro dele, né, a tese dele, conhecida, de que o Partido Democrata americano se estrangulou quando abraçou a política identitária como plataforma ideológica do partido e tornou o partido inelegível na prática, porque ele ficou despedaçado e fragmentado. Quem lê o livro dele conhece bem essa tese do Mark Lilla. E, então, quando a gente estava conversando em Porto Alegre aqui, eu apresentei uma visão de ciência política, mas que também passa pela filosofia política, que ele chamou de visão desencantada. Eu costumo chamá-la de empírica ou cética, mas ele chamou de desencantada, né? No sentido de que é uma visão de uma teoria política, de uma ciência política, de filosofia política. Estou sendo um pouco... a gente, claro, sabe as diferenças entre ciência política e filosofia política, mas eu não estou entrando nesse detalhe agora. E que ele chamou de desencantada no sentido de que não trabalharia com nenhuma forma de ideal, no sentido de que a reflexão política não teria que entregar nenhuma fórmula, mas sim olhar a realidade política tal como ela é, sem nenhuma expectativa de dizer como ela deveria ser, mas olhar como ela é. E essa, então, é um pouco o que o Mark Lilla chamou de ciência política desencantada, apesar de que eu não vou fazer não é o mesmo caminho, mas é um pouco isso que eu chamo de empírica e cética. Assim, um grande historiador do pensamento político inglês chamado Alan Ryan, né, que tem uma obra capital em 2 volumes chamada On Politics, acho que sem tradução entre nós, quando ele está analisando a política aristotélica e a política platônica, ele faz várias diferenças entre as duas, e uma das diferenças, até parece Karl Popper falando de sociedade aberta e fechada, mas ele não faz essa referência explícita, claro, está falando lá da Grécia, né? Ele está falando em história, não está fazendo filosofia política. E ele diz que, entre outras diferenças, havia uma diferença muito grande entre o olhar político do Platão e o olhar político do Aristóteles, é que o Platão faz uma teoria política para terminar com a política. Que a República do Platão, a Politeia, na verdade, é um projeto político para que não seja necessário política. Porque vai ficar tudo no lugar, então você não precisa mais fazer política. Por que o Ryan fala isso? Porque, na realidade, o Ryan está falando do ponto de vista aristotélico. O Aristóteles entende política como uma espécie de arte em que você é obrigado a lidar com aquilo que você não concorda, com o que você não gosta e que você gostaria que não existisse. Mas que você está ali e é obrigado a conviver com isso. Então, você tem que criar mecanismos institucionais para que não transbordem para mecanismos de violência não institucionalizado, instituído. Você tem que criar mecanismos para lidar com isso. E o que emerge da visão do Aristóteles, segundo Ryan, mas não é que ele descobriu a roda, isso está lá, é que a visão de política do Aristóteles é sempre algo que lida com conflito, com algo que não tem solução. É o tempo inteiro você tendo que lidar com conjuntos de pessoas ou grupos que convivem dentro do mesmo espaço que você, e, no entanto, você não concorda, e, portanto, você não pode simplesmente acabar com esse espaço. Me lembra um pouco um comentário do Yitzhak Rabin, quando fez o Acordo de Paz de Oslo, com Yasser Arafat, e os grupos radicais em Israel fizeram, mas como você faz a paz com os nossos inimigos? E o Yasser Arafat responde, com quem você quer que eu faça a paz? Com os amigos? Não precisa. Certo?
Você faz a paz com inimigos, não com amigos. Amigos você não precisa fazer a paz. É claro que Harishani dizia que só é traído pelos amigos, mas isso é outra coisa, né? Você tem que fazer a paz com os inimigos. Acho que esse é um pouco o espírito bastante claro do Aristóteles. Partindo daí, o primeiro conjunto de textos que eu acho fascinante e que eu tento trabalhar sempre que posso é aquele conjunto de textos conhecidos como Federal Papers, né, os federalistas, ou federalista, como a tradução portuguesa que a gente tem da Calouste Gulbenkian se refere, ou federalista no singular. Tem duas coisas que eu gostaria de apontar nesse texto, que eu acho que está um pouco na tradição aristotélica, portanto, eu estou dizendo que esse conjunto de autores que eu vou citar estariam, então, na tradição aristotélica de alguma forma, né? Estariam mais alocados numa tradição aristotélica. Duas coisas eu gostaria de apontar no federalista. A gente tem fragmentos da edição da Folha, né, do Federal Papers, alguns trechos, mas não tem edição completa em português, só em Portugal, na Calouste Gulbenkian. A primeira coisa que eu diria é o seguinte: a indagação que abre o federalista é uma indagação que é a seguinte: será que nós somos capazes a gente sabe, os federalistas, o Hamilton e o Madison tiveram envolvidos na Constituição, o Jay era um jurista, uma espécie assim, de ancestral do Supremo Tribunal americano, né, de alguma forma. Seremos nós capazes de criar um sistema político em que nós façamos escolhas racionais? Ou seremos sempre objeto de forças do destino? Quer dizer, essa pergunta que abre o conjunto de textos, eu acho que ela é uma pergunta capital, né? É a pergunta se a gente é capaz de fazer escolhas racionais. Em termos políticos, ele está falando, de convívio. Eu não acho que a resposta dessa pergunta seja uma resposta simples. Eu não acho que a gente consiga dizer de forma simples, direta, é óbvio que sim. Eu não acho óbvio que a gente consiga fazer escolhas racionais. Eu não estou nem entrando no mérito do que é escolha racional, deixa barato. Se eu quiser usar uma concepção de escolha racional aqui, eu posso usar uma concepção, federalistas são escritos lá no final do século XVIII, eu posso usar uma concepção que está sendo cunhada logo depois disso na Inglaterra, do que é exatamente escolha racional, né, chamada rational choice, pela tradição utilitária, em que entende que rational choice é a base da atividade humana na medida que o ser humano escolhe racionalmente, otimizando vantagens e eliminando desvantagens, que é a base de que muitos vão usar na economia, né? O homem é racional, por quê? Porque ele é capaz de identificar onde ele vai sofrer mais e onde ele vai sofrer menos. E como o ser humano sofre da dor, corre da dor e busca o bem-estar, então a atividade racional dele é uma atividade em que ele está tentando reduzir danos o tempo todo. Essa percepção de grande parte do pensamento é o controle de danos, eu acho muito interessante como visão empírica da realidade em política, na vida em geral, mas a realidade em política, né? Há uma percepção de que, na política, você está o tempo inteiro tentando reduzir danos de um núcleo conflitivo, de um núcleo contencioso que nunca acaba e que você sempre tem que lidar com ele. Os federalistas, quer dizer, a gente sabe ao longo da obra, que eram artigos de jornais que foram compilados, né? Ao longo da obra, quer dizer, essa resposta, somos capazes ou não de fazer escolhas racionais, ou seremos sempre objeto do destino, né? Essa resposta ela vai ser dada, ou vai ser buscada ao longo do texto, a partir de histórias, então, da época ou de períodos anteriores, que é uma prática muito comum. Maquiavel fazia muito isso, né, nos textos dele, foi muito comum. O Michel Montaigne fazia muito isso. Quer dizer, era muito comum essa ideia de que, como é que você responde a um problema, você vê como os ancestrais faziam, né? A partir do Hobbes, Locke e tal, Rousseau, a filosofia política
começa meio que imaginar um momento mítico onde começou o contrato social e, a partir daí, derivar uma teoria que seria, de alguma forma, um tanto descolada da realidade histórica anterior. Era muito comum, quando você pensa resolver um problema, você olha para trás, você vê como se resolveu até então, e daí você olha, aqui deu certo desse jeito, ali não deu certo. Montaigne é muito claro, né, que é um cético, a gente sabe. No Maquiavel também isso é muito claro, né? Para citar dois exemplos muito próximos da formação filosófica, que eu estive, inclusive, aqui na USP, os dois autores bastante estudados aqui no período que eu estava aqui. Então, assim, são formas em que você busca na experiência histórica a informação para dizer, ó, talvez aqui funcione desse jeito, ali funcione daquele jeito, né? E os federalistas, então, eles ficam o tempo inteiro tentando encontrar provas de que sim, o ser humano é capaz de tomar decisões racionais. A gente sabe que o objetivo dos federalistas foi constituir instituições que garantissem essa racionalidade. A gente sabe que eles são diretamente responsáveis pela constituição do próprio colégio americano, que faz aquela eleição indireta, como se fala, para presidente. Porque uma outra coisa, então, que eu queria pontuar nesse conjunto de obras, dentro da nossa conversa, é uma outra questão que os federalistas também vão se preocupar, é justamente quando eles se falam, escapamos da tirania do rei, o nosso desafio agora é como escapar da tirania da maioria. Esse tema vai ser revisitado pelo Tocqueville, o Democracia na América, que é quem, na verdade, colocou em circulação a ideia de... o nome democracia, não a ideia, mas o nome democracia, como a gente usa hoje em dia, inclusive aplicado à democracia americana, a jovem democracia americana, como ele repete inúmeras vezes, o cidadão da jovem democracia americana, né? Então, essa pergunta, a resposta, né? Então, como é que a gente evita que a nossa jovem república seja devastada pela tirania da maioria? Esse problema é o problema que está posto até hoje, né? Esse problema aparece, por exemplo, no debate ao redor do papel das redes sociais na democracia. O tempo todo, né? Em janeiro, eu acabei criando um programa de entrevista, porque os meus seguidores pediam, né? Pediam para as meninas que trabalham nas minhas redes sociais, porque eu nunca vou às redes sociais. Eu não tenho a mínima ideia do que acontece nas minhas redes sociais. Eu não tenho nenhum contato tóxico, eu não sei quem me xinga, quem quer casar comigo, eu não sei nada disso, né? Mas eu sei que eles pediram, então eu criei um programa chamado Democracia na Teia, que foi ao ar em janeiro, e que é um programa que no começo eu era xingado por A e xingado por B, e agora a coisa melhorou um pouco, porque, sei lá, eu entrevistei a Janaína Pascoal e entrevistei o presidente do PSOL, né? Então, entrevistei o Boulos também, né? E, assim, entrevistei o Kim Kataguiri. Eu também não fico entrevistando só gente envolvida com política, não. Mas estou falando exemplos que a gente está falando de política. E a experiência concreta que eu tenho nessas conversas é que, assim, quando você levanta, por isso que eu estou com a imagem que o Paulo falou lá de Oxford, quer dizer, quando você levanta o nível do debate, é mais fácil você conseguir conversar com pessoas que podem ter visões distintas de mundo. Ou seja, me parece, num certo campo da erudição, num certo campo da construção de repertório, num certo campo da lida com material e bibliografia, que você consegue levantar o nível do debate, né? Que você consegue, por exemplo, se comunicar com diferentes espectros. Por isso que eu sempre tenho a impressão que um dos caminhos para resolver a polarização, apesar que um jornalista italiano recentemente deu uma entrevista para a Folha dizendo que não adianta, porque quando você tenta sofisticar no debate, redes sociais não cabe. Né? É claro, na briga do dia a dia não cabe, mas cabe sim quando você estabelece um espaço onde você diz, olha, aqui eu vou conversar com A e vou conversar com menos A. Se você quiser, você me segue, senão você vai embora. Né? Se você quiser ter 5 milhões de seguidores, você não vai ter. Mas você pode ter os seguidores que importa para você ter, com quem você está querendo estabelecer algum nível de diálogo. Né? Então, eu tenho a impressão que a questão da polarização, do ponto de vista que eu vejo, ela pode ser resolvida do alto,
Não resolvida, resolvida não. Mas a gente pode olhar a discussão do alto, no sentido do alto mesmo, de quando você constrói um repertório um pouco mais organizado e lê autores de vários espectros e coloca eles em contraposição um com o outro. Né? Quando eu digo normalmente que me parece muito difícil pensar história depois da hermenêutica marxista, é disso que eu quero dizer. Se você não levar em conta as relações materiais, sempre vai parecer que você está discutindo sexo dos anjos, em alguma medida. Você está dissociado de uma dimensão material concreta, onde se dá a realidade. Bom, então, a pergunta essa segunda questão dos federalistas é o quê? Então, como que a gente vai evitar que exista aquilo que em jornalismo se chama efeito rebanho, que é uma coisa que sai todo mundo correndo na mesma direção? Como que você evita a tirania? Em 2016, um cientista político publicou um livro chamado Against Democracy. Jason Brennan, o livro foi traduzido em português depois. O Jason Brennan trabalha com a tipologia lúdica, uma coisa meio Star Wars, assim. Na verdade não é Star Wars, é uma coisa entre Star Trek e Senhor dos Anéis, né? Mas passando pelo estádio de futebol inglês. Ele faz uma tipologia que é bastante... Você vê muito que a questão que os federalistas colocaram, eu peguei duas delas, continua ativa até hoje. Continua sendo um problema. Né? A gente é capaz de fazer escolha racional? Há autonomia racional na discussão política? De fato? Né? Eu pretendo chegar até o Bartels e o Achen, que é um livro também de 2016 de pesquisa americano, que eles respondem essa pergunta: não. Não chegamos a uma posição racional em discussão política. O que é racional diante disso? Saber disso. E tomar providências para que esse fato não cause mais dano do que já causaria se você não tem consciência de que não é, de forma nenhuma, evidente que haja decisões racionais em política. Não acho que só seja em política, mas o nosso assunto é política. O Jason Brennan vai fazer, então, uma tipologia, que ele divide os eleitores em hobbits, hooligans e vulcans. Né? Hobbits é a grande massa, são aqueles disputados nas redes sociais, que operam por contaminação, votam por contaminação. Os hooligans são os polarizados, que estão nas redes sociais disputando a alma dos hobbits. E os vulcans são aqueles muito poucos, de importância quase zero na eleição, porque o número é muito pequeno, e que, por construírem um repertório um pouco melhor em análise política, acabam se afastando das paixões políticas. Né? Então, idealmente, o mundo político dos eleitores seria melhor se você tivesse mais vulcans. Mas o conhecimento da política acaba produzindo um certo desencantamento com a política, mas não é um desencantamento no sentido que eu vou morar na praia, não é uma coisa estoica misturada com praia no Ceará. Não é isso. É uma coisa de você perceber como, por exemplo, agora falando do Bartels e do Achen, quer dizer, eles têm um trabalho que se chama Democracy for Realists, esse sem tradução, de 16, em que eles mostram, eles desenvolvem ali uma coisa que eles chamam de Folk Theory of Democracy. O que é a Folk Theory of Democracy? É mais fácil falar em inglês do que em português. Se a gente for traduzir Folk Theory of Democracy, teoria folk, vai parecer que a gente está falando de música. Né? E teoria de lendas democráticas fica muito esquisito. Então, me parece que a fórmula em inglês é mais fácil de ser entendida. Folk Theory of Democracy. E eles vão dizer que grande parte do debate político se move no âmbito da Folk Theory of Democracy. O que constitui essa Folk Theory of Democracy? Por exemplo, a ideia de que as pessoas pesquisam, se informam. Então, eles vão mostrar na pesquisa que a maior parte esmagadora das pessoas não pesquisa coisa nenhuma. O que existe é uma ideia de dizer que você pesquisa, no sentido que você se informa. Mas a maioria não se informa. Não é nem porque a maioria é burra. Ele não está chamando as pessoas de hobbit. Né? Ele está dizendo que, basicamente, duas razões levam as pessoas a não decidirem, a não pesquisarem, não se informarem profundamente. Uma decisão racional.
que é chamada de rational ignorance. Eu escolho racionalmente ser ignorante sobre política. Por quê? Porque o voto não vale nada. Então, como meu voto não vale nada, eu prefiro me informar sobre iPhones. Eu prefiro me informar sobre Netflix. Eu prefiro me informar sobre seguro-saúde, onde eu tenho uma decisão. Em política, o meu voto é um. Né? Então, a tese da rational ignorance é a seguinte: eu racionalmente opto pela ignorância. Não é porque eu sou burro, é porque eu faço uma lógica de custo-benefício, a base utilitária, de novo, eu faço uma lógica de custo-benefício e decido que eu vou me informar de outra coisa. Principalmente em eleições legislativas, que na verdade são as mais importantes, de certa forma. Principalmente eleições legislativas, e essa eu não me ocupo de jeito nenhum. É muito nome, muito confuso, eu não lembro depois quem é, então na última hora eu pergunto para alguém próximo assim, quem você vai votar? E a pessoa dá uma dica e você vota. Né? Acreditar, então, que as pessoas estão se informando seria parte da folk theory of democracy. Um outro motivo que leva as pessoas a se formarem é porque elas têm coisas muito mais sérias para fazer. Elas casam, separam, têm inventário, perdem emprego, morrem, estão doentes, têm filho, certo? Tem decisões muito dramáticas para fazer e dane-se a escolha do candidato, porque está muito longe o impacto. Né? Então, não é porque a posição do Shane Bartels é diferente do Brennan, que diz, olha, a grande parte da população é hobbit mesmo e está lá, apesar de que ele está dizendo que essas pessoas também não estão dizendo que elas são burras, está dizendo que elas estão envolvidas com o cotidiano, então elas operam por contaminação. Dá um nome aí para votar. Né? O meu cunhado é um cara que parece inteligente, então eu vou votar em que ele vota. A minha irmã estuda ciências sociais na USP, eu vou votar em que ela vota, porque ela está metida com essas coisas, certo? Então, assim, opera por contaminação. Uma outra coisa que a Folk Theory of Democracy trabalha, ele dá exemplos muito interessantes de Harvard, de Princeton e outras universidades. Né? Agora, Berkeley instituiu uma disciplina que é Adulting, é muito louco isso. Né? A universidade vai ensinar os jovens a virar adulto. Isso é um índice de fracasso da sociedade. Né? Então, assim, mas assim, me parece. Outra coisa que ele diz é o seguinte, a ideia de pessoas com titulação votam melhor. Né? Eles mostram, olha, se você pegar estudantes da Ivy League nos Estados Unidos, quando eles foram chamados a tomar decisões práticas como vamos fazer reformas de banheiro, a maioria optou por não e deixou o banheiro ficar podre. E é todo mundo PhD. Certo? Portanto, PhD não necessariamente tomam decisões melhores quando votam. E por que não? Ele vai dizer, olha, quem se envolve com informação de política é jornalista, intelectual, professor, né? E claro, e políticos profissionais que são diretamente interessados em resultados. Não contam aqui no que a gente está discutindo, o que eles estão discutindo. Mas professores, jornalistas, intelectuais em geral, filósofo, cientista político, sociólogo, que são mais bem informados, são contaminados por um enorme viés. Então, a conclusão deles é o seguinte, quem pesquisa, pesquisa para reforçar a posição anterior. Portanto, a ideia de se informar para fazer crítica política é um fetiche. É menos real do que um hobbit. Existem mais hobbits na realidade do que pessoas críticas de fato, nesse sentido. Normalmente, a crítica é feita não para você mudar de opinião, para você mudar a opinião do outro. Porque você se informa para reforçar a sua posição. Então, esse conjunto, né, de ideias, eu acho esse conjunto de ideias interessante para o debate, e assim, penetrou um pouco na mídia, né, aparece um pouco na mídia essas ideias, mas pelo mesmo universo que eu frequento, na PUC, né, esses universos, eles são, esse debate ele é pouco presente. Né, e eu acho que ele é importante. Porque ele nos ajuda, inclusive, a olhar essas questões de uma forma um pouco mais distanciada. Né? E eu acredito
Eu acredito, né, eu sou alguém criado na universidade e que continuo achando que a universidade é o lugar onde essas coisas devem acontecer. Eu acredito que a gente tem uma certa responsabilidade de não ser hooligan. Né? Eu acho que a responsabilidade de quem vive no mundo acadêmico é ser vulcan. Eu acho que essa é a vocação. É vulcan. Na tipologia lúdica do Jason Brennan. Né? E, do ponto de vista do Asheni Bartels, é tentar construir um olhar um pouco mais empírico, né? Sobre como a gente sabe, Oxford já fez o final dos anos 90, começo dos anos 2000, chega o problema do Handbook of Political Behavior, né? Publicado pela Oxford. O problema dele é que ele ainda não é excelente o volume, mas ele ainda não assimila o impacto direto das redes sociais. Ele ainda não, porque foi publicado antes, ele ainda não assimila a eleição do Trump, o caso do Brexit, né? O próprio caso aqui nosso do Bolsonaro, quer dizer, ele vai até 2006, se não me engano. Né? Então ainda não pegou essa certa ruptura de análise de comportamento, mas o Handbook of Political Behavior, eu acho ele importante porque ele desvia um pouco o olhar da discussão política do âmbito ideológico para o foco do comportamento político, que eu acho um conceito, eu pessoalmente, tanto que eu coloquei isso como foco no meu laboratório na PUC, eu acho isso importante, olhar a política do ponto de vista do comportamento do eleitor. Quem é esse eleitor real? Quem é essa pessoa? Tem o Davidovich, que é um ex-engenheiro da Google, que discute comportamento não só político, ele chama atenção para o fato de que pesquisas survey elas são muito complicadas. Tem empresas aqui no Brasil, a gente fez uma parceria no laboratório com uma delas, que analisam a política nas redes sociais. É muito interessante, porque o que você vê nas redes sociais é uma imagem, por exemplo, quando você vai para o universo digital, o Bolsonaro continua quase tão forte quanto no ano passado. O exército de hooligans do Bolsonaro continua super ativo nas redes sociais. Eles não pararam, não. Então, a ideia de que ele estaria em crise, na pesquisa survey, ele parece que está em crise. Mas nas redes sociais ele diminuiu um pouco, mas eles continuam super ativos. É o quarto líder mundial com maior dispersão de conteúdo a favor das redes sociais, o Bolsonaro. É muito maior do que a Greta Thunberg, que alguns acham que é a pessoa mais importante em política no mundo. Né? Ele tem um número muito maior do que a Greta Thunberg. Né? Então, assim, eu tenho a impressão que cada vez mais, não que você tenha que abandonar pesquisas de perguntas, assim, mas assim, a questão que o pesquisador Davidovich coloca é a seguinte: em pesquisas de política e em comportamento, as pessoas mentem muito. Elas mentem porque muitas vezes elas estão preocupadas com a imagem que a pessoa, o instituto terá delas. E quando você está no Google, que é o foco, ninguém mente no Google. O Google é, na verdade, o grande oráculo do século XXI. Pelo menos no começo. Porque se você mentir para o Google, é como mentir para o Waze. Ele te leva para o lugar errado. Mentir para o Waze, eu queria morar, sei lá, no Jardim Europa. Ele te leva para o Jardim Europa e você se ferra. Você não mente para buscador. Né? Então, eu acho que a pesquisa de comportamento político, cada vez mais, vai ser importante a gente ver. Não é tanto Instagram, Facebook, porque isso são ferramentas de redes sociais onde as pessoas mentem. São muito narcísicas. O que importa é o Google mesmo. É ele que importa. Para você saber para onde que as pessoas estão indo, o que é que elas se preocupam e tal. Para além disso, eu estava tentando mostrar como questões escritas por volta de 1787, né? De 1783 a 1887, quer dizer, são questões ali que, no final do 18, é uma tradição que está, apesar que conhece a tradição iluminista, é uma tradição que está distante daquilo que a Himmelfarb, né, no livro dela sobre os 3 tipos de modernidade, né, esse traduzido também em português, em que ela, quando ela vai mapear os tipos de iluminismo, né, ela vai dizer que o iluminismo britânico é a sociologia das virtudes, que os autores iluministas britânicos são preocupados com
como fazer uma sociedade em que as pessoas sejam menos violentas do que elas são. Os americanos estão preocupados com uma política que produz a liberdade, e os franceses criam um iluminismo que ela chama de ideologia da razão. Ou seja, os franceses criam uma forma de iluminismo que vai dar no racionalismo, né? E aí eu aproveito, falando de um outro autor agora, né? Esse já do século XX, e eu acho que vou me deter no século XX, né? Tem um autor que eu acho muito importante, muito pouco conhecido entre nós. Esse tem um livro sobre os ensaios sobre história dele, que foi traduzido e pela Top Books do Rio de Janeiro, e agora ele está começando, foi traduzido dele uma coletânea de ensaios que se chama em português Racionalismo e Política. Né? Racionalismo na política, não e política, que é o britânico Michael Oakeshott. Michael Oakeshott, que na Inglaterra é uma típica figura chamada de Oxbridge, né? Que é aquele tipo de elite que circula entre Oxbridge, apesar que ele também deu um tempo aula na LSE, né? LSE, mas assim, o Michael Oakeshott, que é um típica defensor de uma posição conservadora e política, eu usaria ele como exemplo para mostrar um certo vínculo entre ceticismo e política, né? Que é um dos debates mais interessantes que eu acho em filosofia política, agora no caso, né? É o vínculo entre ceticismo e posição conservadora inglesa, o que é uma das questões menos conhecidas do nosso debate. Inclusive por conta, o debate na mídia, eu conheço ele porque faço parte dele, a mídia lida com uma semântica muito enxuta. Se você estiver puto, você vai dizer pobre, né? Se você não tiver, você fala enxuta. Por que trabalha com essa semântica enxuta? Otávio Frias Filho dizia, jornalismo é redundância. Você tem que repetir frases. Senão o leitor não entende o que você está falando. Você tem que trabalhar com poucas frases, fortes, bem escritas, mas repita elas para que o leitor consiga. O leitor é uma pessoa que tem uma vida efêmera, na maior parte. Não efêmera existencialmente, efêmera em relação à informação, né? Uma vida efêmera. Porque ele lê aquilo no meio de uma porrada de outras coisas que ele faz. É isso que é efêmera nesse sentido. Então, assim, essa ideia de que a semântica empobrece é porque, inclusive, eu já orientei muitos orientandos nessa discussão, e no próprio laboratório lá na PUC, eu sempre digo para o grupo que estuda o núcleo de filosofia política, que está trabalhando na tradição britânica especificamente, eu digo para eles, pelo amor de Deus, não usa a palavra conservador, não usa, essa palavra atrapalha, ninguém entende o que você está falando, acha que você, sei lá, é alguém que quer que as mulheres fiquem no fogão, é alguém que acha que você tem que matar pessoas que não são John Wayne, não use essa palavra, deixa ela de lado, ou use só quando você for dar uma aula específica sobre o assunto, dentro da historiografia, dentro da tradição, com referência bibliográfica, você usa, então não use Iluminismo britânico. Aprenda com a Himmelfarb. Ela usa a expressão iluminismo britânico, né? E aí ela cobre um escopo que vai do Adam Smith, que era o filósofo da moral, antes de ser da economia, né? Que é o filósofo da moral, o debate liberal aparece no âmbito do debate moral, né? Até gente como Edmund Burke, né? Passando pelos metodistas, seguidores do Wesley, né? Mas assim, os radicais, os utilitaristas, são dentro do escopo que ela chama de British Enlightenment. Eu acho a expressão, é uma semântica melhor, ela é menos pesada, ela atrai menos mal olhado, ela atrai menos ódio, e você consegue discutir o que importa, né? Que é o quê? A chamada tradição conservadora britânica, ela está assentada num olhar cético. Que olhar cético é esse? O que é um cético? É alguém que desconfia da razão, né? Quem já passou pela filosofia sabe disso, né? É alguém que desconfia da razão. É alguém que sabe que a razão é algo com o qual você... Não é que você tem que jogar fora ela,
né? Assim, você não joga nem fora a razão nem a religião. Né? A gente sabe que, na verdade, quando você fala do Michael Oakeshott, por exemplo, o Michael Oakeshott leva muito a sério a noção de hábito. Aliás, como David Hume já levava a sério no século XVIII. Né? Hábito. Né? Por quê? Porque se eu não sei direito o que eu penso, se eu não tenho certeza das consequências que eu posso tirar a partir do que eu penso, eu devo levar com algum respeito a opinião e os hábitos de quem foi capaz de trazer o mundo até aqui. Eu talvez não consiga levar o mundo a lugar nenhum, talvez exploda o mundo, eu afogue o mundo, eu destrua com o aquecimento global, eu arrebente com poluição, vai saber. Né? Isso entra no pacote da humildade lá. Né? Quer dizer, a gente devia ter alguma humildade com os ancestrais e parar de achar que eles eram ignorantes porque não conheciam iPhones. Certo? Porque eles trouxeram o mundo até aqui. Isso já é uma grande coisa. Pode parecer que não é, mas é uma grande coisa. Ter conseguido fazer com que a humanidade tenha chegado até aqui com todas as violências e tudo que foi feito. Eu vou citar especificamente o livro do Michael Oakeshott, que foi traduzido recentemente no Brasil. É um livro que... o título do livro é Políticas de Fé e Políticas de Ceticismo. Tá? Eu acho interessante esse livro, ele tem uma obra vastíssima, o Michael Oakeshott. Deu muita aula de filosofia do direito, direito inglês, jurisprudência, deu muita aula de teoria da história, né? Discutiu o conceito dele de racionalismo na política, é uma crítica do iluminismo francês aplicado à política. Quer dizer, o que é racionalismo na política? É a ideia de que você possa produzir uma política racionalista, de que você possa, usando a expressão do Edmund Burke, que é mais conhecida, né, por todos, é a crítica do que o Burke chamava de closet theories, teorias de gabinete, né, que são autores que ficam no seu gabinete e dizem como o homem é, como a mulher é, como a sociedade deve ser, qual é o problema, o que fazer para resolver tudo. Né? O Burke faz essa crítica. Né? No âmbito do texto dele, ele diz que teorias do gabinete são típicos de economistas, sofistas e calculadores. Né? Isso no caso do Burke. Mas o Oakeshott, que é alguém que está nessa linhagem, muito influenciado pelo cético Hume do século XVIII, eu acho esse livro dele, Políticas do Ceticismo e Políticas da Fé, muito interessante, porque ele é um livro sólido, apesar que é um livro pequeno, ele é um livro sólido, porque ele mapeia esses dois tipos de política. O que é políticas da fé e políticas do ceticismo, né, no entendimento do Michael Oakeshott? Políticas da fé é o que a gente chamaria de políticas movidas pela fé de que eu sei exatamente como as coisas devem ser. Eu acho interessante, digamos assim, a semântica do Michael Oakeshott e a pragmática dele, porque é um tipo de uso da linguagem em que ele usa com cuidado, apesar de que na Inglaterra ainda a expressão conservative, ainda mais agora, depois do que aconteceu na eleição do Boris Johnson, apesar que o Boris Johnson não é a Margaret Thatcher. Né? Ele está longe do neoliberalismo da Margaret Thatcher. Né? Ele está de olho lá digamos assim, no Rust Belt dele, da Inglaterra, e percebendo que muita gente que votou trabalhista votou nele. Então, ele não é Margaret Thatcher, ele não vai dizer coisas como o que é a sociedade. Sociedade não existe. Né? O que existe são indivíduos. Né? Mas de qualquer jeito, quer dizer, a Inglaterra ainda tem um pouco, digamos assim, uma tradição mais clara nessa linhagem, é isso que eu quero dizer, uma tradição mais clara, na linhagem conservative, eu quero dizer. Mas, assim, políticas da fé são políticas movidas por um conjunto de crenças, daí a fé, um conjunto de crenças que movem a decisão e a gestão dos governantes, ou daqueles que o apoiam. Políticas do ceticismo são políticas que são movidas pela descrença nos governantes e pela descrença naqueles que o apoiam. E como todo ato cético, ele vai trabalhar um conceito muito interessante nesse livro, que é a nêmesis. Né?
ele fala Nêmesis como a gente sabe que é uma deusa grega da vingança, da justiça, não sei o quê, mas assim, ele usa a ideia de Nêmesis como uma espécie de ponto de quebra, que ele diz, as políticas da fé têm um ponto de quebra, um ponto de Nêmesis. O que ele quer dizer com isso? É que a fé, quando você acredita demais em você, no seu conjunto de crenças políticas, de como as coisas devem ser feitas, chega num ponto em que, na verdade, você cai na condenação de Nêmesis, que é o seguinte, você vira um vaidoso, você vira um cego, e você começa a achar que você, de fato, sabe tudo como as pessoas devem viver, como o mundo deve ser, como a sociedade deve ser. Ele chama de Nêmesis. Qual é a Nêmesis da política de fé? A vaidade de quem governa. Por quê? Porque ele acredita que ele sabe exatamente como as coisas devem ser. Qual é a Nêmesis da política do ceticismo? Ele diz, a inércia. É o ponto em que o ceticismo leva você à inércia. Porque você descrê tanto, duvida tanto, que você acaba caindo numa posição de imobilidade. Nesse livro, o Michael Oakeshott, na verdade, o que ele está querendo dizer é que, assim, olha, o Oakeshott disse várias vezes que o melhor líder político é um líder que não tem a visão de mundo. Ele falava assim, um líder político com concepção de mundo sempre vai dar pau. É melhor alguém que veja o governo como uma caixa de ferramentas, ele usa a expressão. O quê? É alguém que vai resolver problemas, é alguém que vai gerir problemas e vai solucionar questões. Ele não tem concepção de mundo, ele não tem uma visão como o mundo devia ser, e isso é função de outros níveis sociais que a gente fosse pensar no Tocqueville, quase poderia dizer corpos intermediários. Então, o Oakeshott é um outro autor, o Núcleo de Filosofia Política vai estudar isso agora, o Michael Oakeshott, eu quero dizer. E aí, tem, por último, eu citaria o Michael Oakeshott, que era conhecido por ser um professor intelectual extremamente desorganizado, que entrava na sala de aula e não lembrava o que ele tinha que dar a aula naquilo. Eu tive um professor assim na USP. Aqui na filosofia, entrava na sala e não sabia absolutamente qual era o assunto da aula, os alunos tinham que dizer para ele, e aí ele ia muito bem, mas a chegada dele era confusa, na sala de aula. Ele tinha uma pasta rasgada, eu lembro bem, ele tinha uma pasta rasgada de pano que os livros caíam pelo buraco. Essas figuras hoje não existem mais, porque hoje tem que ser tudo muito arrumadinho. Mas, assim, era um grande professor. E, assim, o Michael Oakeshott era conhecido por ser confuso. Ele era tão confuso que ele escreveu 2 textos diferentes com o mesmo título, que gera um grande problema no estudo da obra dele, que é 2 textos chamados Torre de Babel. Esses 2 textos que são completamente... não tem nada a ver com o outro. Em um, Torre de Babel é muito claro. No outro, você diz, por que ele chamou esse texto de Torre de Babel? Não fica claro por quê. Depois fica claro porque ele está chamando de Torre de Babel, na verdade, o racionalismo. Ele é um crítico do racionalismo bastante agudo. O outro Torre de Babel é mais claro, didático, esse traduzido no volume sobre história do Top Books. E aí é interessante porque, assim, a tese nesse daí é de que ele usa o mito da Torre de Babel como metáfora para dizer que a busca e a fé na possibilidade de construção de um mundo cada vez mais perfeito é como a Torre de Babel, um dia ruim. É isso que ele quer dizer no texto. E então ele diz que a busca pela perfeição é uma rota direta para o inferno. Isso na Torre de Babel. E o debate, tem um texto de um australiano muito bom traduzido em português, um autor chamado Passmore, John Passmore, é um filósofo da política australiano que é um estudo sobre perfectibilidade na política. Esse é um tema bem caro ao Michael Oakeshott. A busca da perfectividade. Isso é um debate que vai para filosofia, antropologia, até o Renascimento. Assim, eu, pessoalmente, no doutorado, fiz esse trajeto, especificamente no doutorado, essa análise da busca da perfectibilidade na filosofia do 17, francesa. Mas, assim, a busca da perfectibilidade é uma busca distante de uma visão cética, de uma visão empírica. E isso é importante no
no Oakeshott. Eu vou falar por último, e daí eu abro para a gente ouvir algumas questões. Eu gostaria de citar por último um autor que está vivo chamado Thomas Sowell. Tá? O Sowell é mais conhecido no Brasil, ainda que engatinha na entrada da universidade, está mais traduzido nos últimos tempos. O Thomas Sowell ele tem um livro que eu acho capital, chamado Intelectuais e Sociedade, né? Que é um estudo bastante de fôlego. É nesse livro que ele faz aquela brincadeira que ele diz que se pedissem a ele para indicar alguém para ser presidente dos Estados Unidos, ele abriria o telefone book lá, a guia de book, que tinha, né? Hoje tem, como chama, catálogo, que a gente recebia em casa. Aqueles que não são jovens aqui lembram. Tinha as páginas amarelas, aqueles catálogos, chegava todo começo de ano, né? Ele diz, se me fosse pedido para indicar o nome para a presidência da República nos Estados Unidos, eu abriria a lista telefônica, fecharia o olho e colocaria o dedo, mas nunca indicaria um colega do meu departamento. Certo? Quer dizer, o que ele quer dizer com isso? Esse livro, Intelectuais e Sociedade, é um livro que analisa a dissociação entre os intelectuais e a sociedade. O distanciamento pelo cotidiano acadêmico, como a gente vai se distanciando da sociedade e como cada vez mais a sociedade vai se tornando uma coisa muito distante, mesmo que a gente jure amor a ela na sala de aula. Do ponto de vista concreto, vai ficando muito distante do nosso cotidiano, inclusive porque a gente tem uma porrada de coisa para fazer, mais da metade do tempo a gente se dedica a CAPES, certo? Muito mais do que a metade do tempo. Então, assim, ele analisa isso nesse livro. Mas eu citei esse livro porque essa é a obra principal dele. Mas eu quero só terminar citando um outro livro dele, que não é um livro importante, também é importante. No Intelectuais e Sociedade ele passa por isso também, que é um livro chamado Conflitos de Divisões. Para quem for adentrar a obra do Sowell, eu diria que esse é o livro de entrada da obra do Thomas Sowell, sem dúvida. Tem em português também. Conflito de Divisões. Essa obra é uma obra em que ele sintetiza duas concepções de ser humano. Né? E essas duas concepções de ser humano, uma é o que ele chama de visão restrita, e a outra que ele chama de visão irrestrita. E ele vai mapeando, analisando a história da filosofia política, principalmente, e ele vai mostrando quem está perto da visão restrita e quem está perto da visão irrestrita. E eu quis terminar por aqui, porque assim, esse conjunto de autores que eu acho importante, que entre no universo, no radar da nossa bibliografia, que tem espaço de ser apresentado aos jovens que estão entrando no mundo acadêmico, como uma referência conceitual para entender a realidade, estão alocados no âmbito do que o Thomas Sowell chama de visão restrita. Tá? O que significa, nesse âmbito, visão restrita? Significa a percepção de que o ser humano tem recursos restritos. Veja, ele vem da economia. Economia de small science. Ciência triste. Né? Só existe economia porque existe carência, precariedade, falta. Você não havia economia. Por isso que a economia é chata. Por isso, quando você fala de economia, você assusta as pessoas, elas vão embora. Né? Porque estraga o final de semana, você ficar falando de economia. Então, visão restrita é uma... Eu vou dar um exemplo fora do âmbito político. Freud tem uma visão restrita de ser humano, muito clara. Muito clara. Freud tem uma visão restrita. Rousseau tem uma visão irrestrita. O que é visão irrestrita? É a visão de que o ser humano tem recursos infinitos para aperfeiçoar a si mesmo e a sociedade. Visão restrita é a visão de que o ser humano tem recursos restritos para aperfeiçoar a sociedade e a si mesmo. E, portanto, a visão restrita é uma visão que está preocupada, de certa forma, com a saúde psíquica, no sentido que a saúde psíquica, no âmbito psicológico, ela é frágil.
Então você tem que tomar cuidado. A visão irrestrita é uma visão que pensa o tempo inteiro em chave patológica e solução dela. No sentido de que você está sempre procurando remédio e que o processo de aperfeiçoamento é infinito. A diferença básica entre as duas visões, a gente chama de conflito de visões, é o seguinte: quem opera com a visão restrita tende a ter dificuldade de entender, entende teoricamente, mas tem dificuldade de dialogar com quem tem propostas irrestritas. Dialogar teoricamente, sim. Por quê? Porque quem tem uma visão irrestrita acha que o ser humano pode fazer tudo que ele quiser. Quer ver uma forma de visão irrestrita banal? A mensagem da publicidade. O capitalismo tem visão irrestrita. Ele acha que a gente vai conseguir, vai avançar, vai vencer, vai sempre resolver o problema, vai sempre dar solução, né? O empresário tende a ter visão irrestrita. Porém, na gestão do dinheiro, ele tem visão restrita. Porque ele sabe que acaba. Né? O dinheiro acaba, dinheiro é uma coisa que acaba. Né? Então, o conflito de visões é porque o difícil de passar de uma visão para outra é que a visão restrita sempre tende a ser mais cética, mais empírica, mais cuidadosa, mais cautelosa. A visão irrestrita acha que basta fazer uma dedução, você vai avançar, 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 avançar. Então, esse conjunto de autores, grosso modo, que eu passei por aqui, eu acho que a gente precisa melhorar um pouco o nosso repertório, o nosso debate e o acesso à tradição de visão restrita do ser humano e da política, e que talvez isso ajude a gente a amadurecer o nosso debate político aqui no Brasil. Obrigado. Vamos às perguntas.